Estamos aqui no escritório do Epaminondas Nogueira e vamos falar com a doutora Carmen Cecília. Doutora, a senhora poderia explicar como que funciona essa nova reforma trabalhista? Claro. Bom, primeiro que a reforma trabalhista ela não entra em vigência hoje. Ela vai começar a vigir a partir de novembro deste ano, 2017. Esse é um tempo que é necessário para que as empresas e as pessoas tomem conhecimento do que mudou na lei e de como elas devem se adequar para atender às exigências legais. Então, eu vou abordar alguns pontos que são importantes, que estão modificando agora a legislação e anteriormente não eram abordados desta maneira ou não existiam. Então, com relação à demissão, a gente tem algumas alterações importantes, como a possibilidade agora da rescisão por acordo entre o empregado e o empregador. Anteriormente, a legislação atual, o que ela previa era apenas a possibilidade do funcionário pedir a conta ou ser demitido. Nesse caso, quando o funcionário pedia a conta, ele não tinha direito a receber a multa de FGTS, aviso prévio, perdia algumas possibilidades de ganho. Por outro lado, quando o empregador demitia o funcionário, ele também tinha um desencaixe alto, porque era obrigado a pagar o aviso prévio 100%, multa de 40% sobre o FGTS, etc. Então, com a nova possibilidade, que é a rescisão por acordo, esse ganha e perde, ele foi meio que diluído entre as duas partes, entre o empregado e o empregador. Agora, no futuro, então, o que vai acontecer? Quando houver um acordo, no sentido da demissão, o funcionário passa a receber metade dos 40% da multa do FGTS, ele passa a ter o direito de movimentar até 80% dos valores de FGTS que foram depositados pela empresa, recebe também metade do aviso prévio. Por outro lado, ele deixa de ter direito ao seguro-desemprego, porque se pressupõe que quando a pessoa faz um acordo para sair da empresa, talvez ela já tenha a intenção de um novo trabalho e tal, então já não ia caber a necessidade do seguro-desemprego, além do fato dela levantar o FGTS pelo menos proporcional. Outro fato importante com relação à parte de demissão agora não será mais necessário a homologação das demissões junto aos sindicatos. Isso vai dar uma agilidade maior para a empresa na hora que ela demite o funcionário e também para que depois sejam liberadas todas as verbas, as documentações para movimentação de fundo de garantia, seguro-desemprego e as outras implicações disso. Com relação aos contratos de trabalho, houve algumas alterações importantes que foram acrescentadas à nova legislação, que, por exemplo, é a modalidade do teletrabalho, que é popularmente conhecida como home office, que anteriormente não era abordada pela CLT e agora então passa a ser tratada como uma modalidade de contrato de trabalho. Desta maneira, o que acontece é que o empregado passa a ser o gerente do tempo dele quando ele está no home office, e isso também libera as empresas do pagamento de horas adicionais no sistema de home office. Além disso, o empregado no sistema do teletrabalho passa a ter a garantia de que o patrão vai ser obrigado a oferecer os insumos para o trabalho, quer dizer, o pagamento da luz, da internet, do sistema de telefonia, isso vai ser já responsabilidade do empregador. Outra coisa importante são os trabalhos de meio período, que antes eram limitados a 25 horas semanais, foi ampliada a possibilidade para até 30 horas semanais, então isso flexibiliza mais o mercado ainda. Foi também adotada a modalidade do trabalho intermitente,
que é aquele trabalho que acontece por horas ou por um dia, que antes não era abordado pela legislação e agora ele passa a ser regulamentado, e além disso o trabalhador passa a ser beneficiado, porque a contratação nesse sistema de trabalho dá direito então ao trabalhador, na hora que o contrato se encerra, que seja a prestação de serviço de algumas horas. No momento que esse contrato se encerra, vão ser contabilizados as verbas de férias, 13º, então ele vai receber as verbas como se fosse um outro funcionário qualquer, só que na proporcionalidade do tempo de serviço que ele prestou. Também foi incluída a validação do trabalho do autônomo, que antes poderia gerar um vínculo empregatício quando ele trabalhava no sistema de exclusividade, e agora esse vínculo ele é desconsiderado. Então você pode fazer um contrato de prestação de serviço de forma autônoma, até com exclusividade, sem que a empresa depois tenha que arcar com algum peso no sentido de gerar uma relação de vínculo empregatício que encareceria e descaracterizaria o contrato original. Isso é importante. Importante também falar sobre as negociações, que antes todas as negociações de contrato de trabalho, elas eram obrigatoriamente aconteciam de forma coletiva, através dos acordos coletivos ou das convenções coletivas. E agora existe a possibilidade das negociações de contrato de trabalho de forma individual. Isso dá bastante autonomia, tanto para o empregado quanto para o empregador. A negociação ela fica mais fluente e mais de acordo com a necessidade do momento, tanto do empregado quanto do empregador. Obviamente, em qualquer tipo de acordo tem que ser ressalvadas todas as condições que a lei determina, e todas as verbas, tudo tem que ser devidamente adequado ao acordo que se está fazendo. Uma modificação interessante também foi no sistema de férias, que anteriormente as férias poderiam ser divididas apenas em 2 períodos, sendo que um de 20 dias e os 10 dias poderiam até ser vendidos, e agora as férias elas poderão ser divididas em 3 períodos, sendo que um período necessariamente tem que ter pelo menos 15 dias e nenhum dos períodos que sobrarem podem ser inferior a 5 dias. Isso é legal porque o trabalhador ele passa a poder diluir mais as férias durante o ano, então a qualidade de vida dele tende a melhorar, e para o empregador porque ele passa a gerenciar melhor a ausência dos empregados por tempos menores. Então a agilidade da empresa tende a aumentar. Com relação à jornada de trabalho, ela foi mantida, então continua a mesma jornada de 8 horas diárias, ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais. O que foi alterada foi a possibilidade, na realidade não foi alterado, foi regulamentada a possibilidade da jornada de 12/36, que é uma jornada que já é realizada bastante nas áreas de saúde e de segurança, áreas onde os funcionários geralmente trabalham em regime de plantão. Então esse tipo de jornada foi regulamentado, a pessoa trabalha 12 horas consecutivas, mas necessariamente tem que ter 36 horas de descanso entre essas jornadas. Isso também é interessante porque regulamenta uma situação que antes era, não vou dizer informal, mas que antes não era muito bem resolvida pela legislação e gerava uma série de conflitos trabalhistas e dúvidas. Então essas dúvidas vão ser dirimidas agora. Com relação às horas adicionais, é legal o que aconteceu de diferente, é que agora os bancos de horas eles podem ser negociados de forma individual, que antes só podiam ser negociados através de acordo coletivo. Então, um trabalhador pode negociar como vai funcionar a compensação do banco de horas dele através do seu acordo de trabalho. Além disso, a outra alteração é que essas horas elas têm que ser do banco de horas têm que ser compensadas num período de 6 meses. E se eventualmente a pessoa for demitida nem todas as horas forem compensadas, elas vão ser pagas em regimes de horas adicionais.
Bom, esses são alguns pontos importantes que foram alterados, que serão alterados, né, a partir de novembro. E se houver mais alguma dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Tá ok, essa foi Carmen Cecília do escritório Epaminondas Nogueira.